Glória a Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder e todo domínio ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam bem-vindos. Mais um estudo abençoado, eu creio, né? Não é simplesmente um estudo, mas é um alimento para a alma. É o alimento do Espírito. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, isso sim viverá o homem. Então eu convido você a nos alimentarmos, a nos tomar posse do banquete. Venha banquetear-se comigo, venha se alimentar deste pão vivo, venha cear comigo. Venha comer do pão vivo que desceu do céu. Esta é a verdadeira ceia. Amém? Glórias seja dada ao nome de Cristo Jesus. Então, de início eu peço a você que dê um like, coloca lá, compartilha, se inscreva no canal, você vai estar ajudando outras pessoas. Quantos crentes, né, têm me confrontado amigavelmente e perguntando assim, pastor, irmão Van, como é que você mudou seu pensamento? Quem mudou teu pensamento? Eu disse, as Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. É só ler a carta do apóstolo Paulo e algumas outras cartas de alguns outros apóstolos, e você vai ver, né, que a graça ela é limpa, ela é pura, né? Ela não pode ter uma mistura. Graça é graça, lei é lei. Ordenanças, sacrifícios, né, oferendas, essas coisas pertencem à carne. Foi do tempo da lei, da antiga aliança. Estamos na nova aliança, no novo pacto, feito única e exclusivamente pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Então hoje, o alimento de hoje, compartilha aí, me ajuda no canal, Vamos espalhar esta boa semente, este pão, este alimento, que é a graça, a palavra, mediante a graça de Cristo Jesus. Amém? Então, vem comigo. Mateus 24, 3. O tema olha, o tema é forte. O tema é muito forte. Não é mingau. Hoje não é mingau. Hoje é negócio para macarronada, né? Com uma galinha, né? Um inhame, um cará, uma macaxeira, batata doce. É negócio para adulto. Você é criancinha, gosta das coisas religiosas, quer ficar na religiosidade, continue lá. Mas se você tem curiosidade, quer crescer na graça e no conhecimento, vamos junto. Amém? Então o tema é forte. O tema é: o pior ainda estava por vir. Pastor, por que estava? Porque o Senhor usou o verbo para o futuro, estava. Né? E você vai entender isto. Então, o pior ainda estava por vir. Eles estavam aguardando, os discípulos, né, e o princípio da igreja, e os judeus convertidos, os contemporâneos de Jesus, eles estavam aguardando o pior. E vamos ver. Então vamos ler aqui Mateus 24, 3. Olha o tema. Vou repetir. O pior ainda estava por vir. Vamos lá. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha só. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fim do mundo.
Irmãos, aqui pra gente, aqui pra nós, no meio evangélico, né? Quando se falava assim, o mundo está para se acabar, o mundo vai se acabar, né? Estamos no fim do mundo, está chegando um acontecimento, é o fim do mundo, uma pandemia, é o fim do mundo, um meteorito cai na Terra, é o fim do mundo, né? Uma coisa que acontece entre as nações lá em Israel, é o fim do mundo. Uma mini guerra que tem lá no Oriente é o fim do mundo. É ou não é? É ou não é? É. Mas fim do mundo, essas duas últimas palavrinhas aqui, e haverá, que sinal, essa frase final aqui, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Será que este fim do mundo virá? Vai acontecer ainda o fim do mundo? O que será o fim do mundo? Quando você descobrir nas escrituras o que é o fim do mundo, ou o que foi o fim do mundo, você vai dizer assim, fui enganado até hoje. Não vou mais ser enganado, não. A escolinha dominical, 29 anos de crente, eu nunca aprendi isso. E onde o senhor aprendeu, pastor? Nas escrituras. A escolinha dominical onde eu passei, nunca eu vi nenhum pastor, né, nenhum professor de escola dominical dizer que o fim do mundo já aconteceu. Eu nunca ouvi. Mas você vai ouvir hoje. O fim do mundo, ok? Então vamos continuar aqui. Versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 6. E ouvireis de guerras, de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aqui eu quero ficar com você, até aqui, para a gente não se estender muito, para a gente ter uma compreensão do que, aonde nós vamos chegar. Mas, leia comigo, todas estas coisas são o quê? O princípio de dores. Princípio de dores. Eu acredito, né, que na escolinha dominical, onde você está frequentando, deve ter lhe ensinado sobre os princípios ou princípio de dores, né? Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Bom, princípio de dores, Mateus 24, 8. Eu uso esta Bíblia aqui, eu uso, certo? Esta aqui, o Novo Testamento grego analítico, ok? Então eu uso essa Bíblia e tem alguns léxicos muito bons. Tá ali em cima, talvez dê para você ver, talvez não dê para ler alguns, mas apenas para me ajudar, né? Eu sou um iniciante, né? Um estudante, um apaixonado pelas escrituras, tá bom? Então eu sou dessa forma. Eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar. Então, Mateus 24, 8 diz assim, Panta de tauta arche rodinon. Vou repetir. Panta de tauta arche rodinon. E o que significa isso, pastor? Princípio das dores. Este nomezinho aqui embaixo. Princípio das dores. Agora, vem comigo. Jesus se refere literalmente, olha a introdução. Jesus se refere literalmente às dores ou contrações fortes que uma mulher sente quando está em trabalho de parto. Isto é o princípio de dores. Aquele princípio, se você é casado, sua mulher deve ter falado isso, ou você deve ter acompanhado a sua esposa, ou uma filha que está para ter um menino, ou sua mãe,
né? Que teve o seu irmãozinho mais novo e ela sentiu isso aqui. Toda mulher, quando vai dar à luz, vai ter um filho, ela sente o princípio de dores. Então, Jesus falou isso aqui para ensinar alguma coisa, né, aos seus contemporâneos, aos discípulos. Ok? Então, aqui, esta linguagem é usada para se referir, de modo geral, às aflições, dores, sofrimentos que antecederam o desenvolvimento de uma grande catástrofe. Okay? O princípio das dores, né? Aquelas contrações que uma mulher sente quando vai dar à luz, certo? Jesus está usando esta linguagem, esta figura, para dizer que o pior estava por vir, né? Era apenas o princípio de dores. Amém? E estas dores iria desenvolver, certo? Iria trazer uma grande catástrofe. Amém? As dores de parto, o princípio de dores, seria um período que teve seu início com a perseguição aos judeus. Na verdade, aqui pra gente, você que gosta de estudar, sabe que os judeus, Israel, sempre foi perseguido. Sempre eles foram maltratados, mal interpretados, e sempre eles estavam em guerras com outras nações, né? Então, com a morte do seu mestre, do seu líder, a morte de Jesus, certo? Roma, eu não vou entrar muito na questão histórica, estudei para isso, mas para a gente ganhar um tempinho aqui. Com a morte de Jesus, Roma e seus aliados, fez um ataque, uma pressão em Israel e Jerusalém para acabar com tudo, arruinar, para matar, certo? Para destruir, para fulminar, exterminar os judeus de Israel, Roma e os seus aliados. Ou seja, foi um começo, um princípio de sofrimentos sem precedentes. Pensa aí o que aconteceu com os judeus em 70. Ok? Estávamos mais ou menos no ano 50. Aqui em Cristo, no ano 30. Mas a perseguição começou mesmo no ano 67, 66 em diante, até o ápice da matança, né, da destruição lá dentro do templo em Jerusalém e Israel no ano 70, ok? Então, o sofrimento, a dor, a angústia era só o começo. O pior estava por vir, ok? Então, o pior ainda estava por vir. Isso foi só um aviso de Cristo. Isso foi um aviso, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Agora, eu quero ler com você aqui algumas passagens no livro de Daniel. Olha só, o que é que diz Daniel? Daniel, capítulo de número 9 e o versículo de número 27. Daniel, capítulo de número 9. Vamos ler do versículo 24 para a gente entender. Olha só. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, Israel. 70. Interessante é que a religião evangélica diz que são 70 semanas, mas só está faltando uma semana. Estamos na 69.
Falta chegar agora uma semana para completar as 70. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. Olha só. Olha só. Veja se não está escrito isto aqui. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, Israel, e sua santa cidade, Jerusalém. 70 semanas para o povo e a cidade. Ponto final. Não é para as outras nações, não foi para o Brasil, não foi para a África, não foi para a América, essas 70 semanas, e nem uma semana que falta. Eles tiraram, eles separaram uma semana, né? Deixaram só 69. Diz que a última semana, que é a vinda de Jesus, e aconteceu isto em 70. Está lá tudo completinho, a semana que encaixa certinho, essas 70 semanas encaixam certinho até o ano 70, ok? Vamos ler de novo, leia comigo. 70 semanas estão decretadas para quem? Para o mundo? Para o Brasil? Para a África? Não, para o seu povo. E que cidade? Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Não. Tóquio? Não. Japão? Não. Para a santa cidade. Santa cidade é Jerusalém. Para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado. Fim ao pecado. Anote aqui. Fim ao pecado. Para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Ok? Vamos continuar. 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá com uma inundação. O fim virá com uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Olha só, desolações foram decretadas para quem? Para Israel, Jerusalém. 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará o fim ao sacrifício e à oferta. E numa ela do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim de que lhe está decretado. Ok? Então, isto aqui, esta sentença foi para Israel, para os judeus, para a cidade santa. Isto vai bater certinho, se você estudar sobre isto, vai bater certinho em 70, no ano 70. Agora veja comigo Jeremias, olha só, sobre esta profecia. Jeremias capítulo de número 30. Jeremias capítulo de número 30 e o versículo de número 7. Jeremias 37. Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Brasil, América, Japão, China. Não. Será tempo de angústia para Jacó. Veja que tudo é ligado, tudo é lançado, tudo é jogado. Todo o programa das profecias
né? Todo levante é para Israel, é para aquele povo, né? A angústia é para Jacó, mas ele será salvo. Agora veja, Apocalipse 3, olha só o que é que diz. Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse 3 e o versículo de número 7. Apocalipse 3, 10. Apocalipse 3, 10. Olha só o que é que diz Apocalipse 3, 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Já estava perto isso aqui. Veja que Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz que está próximo, né? Que seria depressa. Então, o que estava já iniciando aqui, a grande tribulação, eles já estavam passando já estava a mais do que o princípio das dores, já estava estourando aqui a grande tribulação, né? Apesar que os teólogos da religião, né, evangélica diz que isso aqui haverá um arrebatamento. Eu não vejo arrebatamento aqui. Eu não vejo. Você está vendo algum arrebatamento aqui? Não. Vamos ler. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo. Olha aí, pastor. Não é sobre todo mundo? Sim. Mas que mundo é este? Isso aqui não é cosmo. Aqui é oikomene. Oikomene é a terra habitada. É a terra dominada por Roma. Certo? Então, este aqui era este mundo. Era o mundo atual deles. O mundo deles, para pôr à prova o que habitam sobre a terra, Jerusalém, terra, Jerusalém, ok? Então isso você vai entender com o tempo, né? A graça vai chegar, vai limpar, vai tirar essa religiosidade e você vai ver o que é este mundo, o que é esta terra, o que é esta provação que dá para vir, a quem ele vai guardar, ok? Então, tá bom assim? Então você vai entender isto aqui. Então, olha só, capítulo de número 7, ainda em Apocalipse, capítulo de número 7, capítulo 7 e o versículo de número 13 e 14. Olha que coisa maravilhosa. Olha só, olha que revelação. Então um dos anciões me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Olha o 14. Respondi, Senhor, tu sabes. Tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Vieram de onde, hein? De onde? Da grande tribulação. De onde é essa tribulação? Quem profetizou esta tribulação? Jesus, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo de número 13, desta grande tribulação. De onde eles vieram? Da grande tribulação. Só tem uma. A grande tribulação só tem uma. E era justamente esta profetizada pelo Mestre, por Jesus Cristo. Então, eles vieram de lá. Eles morreram na grande tribulação e agora estão diante do trono, estavam esperando o julgamento da nação de Israel. E Jesus em 70 veio, fez o julgamento, fez o juízo, transformou seus corpos, arrebatando ele ali do Hades e transportando para as regiões, né, celestiais. Então, de onde eles vieram? Da grande tribulação. Só tem uma, a não ser que você me prove que tenha outra. Grande tribulação, ok? Então, eles vieram de lá. Lucas, capítulo de número 21. Olha o que é que diz Lucas, capítulo de número 21. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 20. Lucas 21, versículo 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exército. Deixa eu olhar aqui para você.
Preste atenção nesta expressão. Na escolinha dominical não ensina isso. Na sua escolinha dominical não ensina Lucas 21, ensina Mateus 24. Mas Lucas 21 não, porque Lucas 21 é uma linguagem apocalíptica. Ela traz muito, o Apocalipse de João traz muita coisa de Lucas. Ele interpreta Lucas, uma boa parte de Lucas, uma boa parte dos profetas, certo? Das profecias do Antigo Testamento. Então, mas Lucas, ela está dentro do Apocalipse. Você nunca viu. Por quê? Porque na escolinha dominical não ensina isto. Mas olha o que ele diz aqui. Quando virem Jerusalém rodeada. Quando virem quem? O Brasil? O mundo? Né? Não, os Estados Unidos. Não, a China, a Rússia. Não. Quando virem Jerusalém, grave isto, Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está longe, 2000 anos. Isso aqui está falando já do princípio de dores. A Jerusalém, aos judeus, a sua devastação está próxima. Próxima. Quando virem isso, fique esperto. A devastação está próxima. Olha o 21. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem na cidade saiam. E os que estiverem no campo não entrem na cidade. Isso aqui é uma linguagem do mundo, é para o mundo, né? Apocalipse 3:10 é para o mundo. E os que estiverem na onde? No Brasil, fuja para os montes. Os que estiverem nos Estados Unidos, fujam para o monte. Não, os que estiverem na Judéia. O Apocalipse é uma linguagem para judeus. Judeus, certo? A grande tribulação foi local e única. Você vai ver isso. Ela foi só uma única vez. E foi para Israel, para julgar os judeus. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem na cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses são os dias de vingança para o mundo, para Israel, para os judeus, em cumprimento de tudo que foi escrito. 23. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas do mundo? Não, para as grávidas de Israel, ok? Para as judias. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande tribulação na terra e ira contra o mundo. Tá entendendo? Grande aflição em Israel, na terra de Israel, e ira contra este povo, não é contra o mundo não, é contra este povo judeu. Vamos lá, 24. Cairão pela espada, quem? O mundo? Não, os judeus, e serão levados como prisioneiro para todas as nações. O mundo? Não, os judeus. Você está entendendo o mistério? Você está entendendo que o Apocalipse foi para cá? De que a grande tribulação para eles, as profecias para eles, princípio de dores não é para o mundo, para eles. Vamos ler de novo para você entender. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros. Quem? O mundo? Como pode? Para todas as nações. Eita! Jerusalém, o mundo será pisado. Não. Jerusalém, entenda. Abra os olhos da graça, deixa o Espírito da revelação falar com você, te ensinar. A religião não ensina isso não. A religião está esperando o bonequinho descer das nuvens. Jesus já veio em 70 fazer juízo a este povo aqui, ó. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Vamos completar. É até o 24. Então, Jerusalém será
pisada, e foi pelo exército romano e os seus aliados. Ali sim foi a grande tribulação, ok? Então, Lucas, guarda este versículo, viu? Mostra na escolinha dominical, mostra lá. Lucas foi escrito aproximadamente, porque ninguém pode achar exato, foi escrito em tal ano, então a gente coloca uma aproximadamente, ok? Lucas foi escrito aproximadamente no ano 59 a 63, antes de 70, ok? Então, Paulo, apóstolo dos gentios, Paulo alertava, ele não alerta a igreja de hoje, ele alertava os seus irmãos contemporâneos. Lembra de Guineá? Aquela geração de contemporâneos que Jesus disse? Então, Paulo alertava os seus irmãos contemporâneos de Tessalônica, os tessalonicenses, que o pior estava por vir. Ou seja, Paulo dizia, vai estourar a grande tribulação. Assim como Jesus disse que haveria uma grande tribulação para nós, para os nossos dias, diz Paulo dizendo isto. Então, Paulo alertava os seus irmãos contemporâneos da sua época que haveria uma grande tribulação estourando para os seus dias. Onde está isso? Vamos ver. 1 Tessalonicenses, capítulo, versículo 1. 1 Tessalonicenses, versículo 1, que diz assim. 1 Tessalonicenses, versículo 1, que ele diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, eles, nós não, a eles, da época de Paulo. Paulo estava escrevendo aquela igreja, orientando aquela igreja, doutrinando aquela igreja, aqueles irmãos, ensinando e ensinando eles a se prepararem para o pior. Escute, versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Capítulo 5. Agora vai. Agora é isso aqui onde eu queria chegar. Eu li um versículo, eu li uma passagem posterior, mas vamos ler esta daqui. É esta passagem que eu queria chegar. Vamos lá. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Olha a orientação do apóstolo. Quanto aos tempos, tempos de quê? Épocas de quê? Não precisamos escrever-lhes. Olha só. 2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Eu já ouvi na escolinha dominical que o dia do Senhor, vem de noite. Por quê? Porque Jesus não vai avisar quando ele vem arrebatar a igreja. Ele vem de noite arrebatar a igreja, de noite. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está falando de arrebatamento. Paulo está falando de destruição, catástrofe, sofrimento, dor, angústia. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. O ladrão, quando ele vem para te presentear. Ei, estou batendo na tua porta de madrugada. Toma aqui um presente, um pedaço de pão, uma comida, uma quentinha, um pão com queijo. Ele vem para isso? Não, ele vem para matar, roubar
e destruir. O ladrão vem para isto. E é tão verdade. Olha o versículo de número 3. Quando disserem paz, olha o que o ladrão vem fazer. Paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores. Olha o que é que Paulo diz aqui, as palavras de Cristo ele usa. Como dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então Jesus vinha para eles como um ladrão, e eles diziam, paz e segurança, né? Olha o que é que ia acontecer. Olha o aviso que Paulo estava dando. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles como dores a mulher grávida. Tá? E de modo nenhum escaparão. Ok? Então, Paulo alertava aos irmãos de Tessalônica que o pior estava por vir, ou seja, a grande tribulação. Pedro, o apóstolo Pedro, também faz um alerta aos irmãos judeus. Pedro, ele também alerta aos irmãos judeus. Vamos ver isto? 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro, capítulo de número 4. 1 Pedro, capítulo de número 4 e o versículo de número 7. Olha só que revelação. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Pedro estava falando a seguinte frase. Panton de to telos engiken. Panton de to telos engiken. Ou seja, o fim de todas as coisas está próximo. 1 Pedro 4, versículo de número 7. E interessante que esta palavra aqui, fim, ela vem do grego telos, e telos é fim no sentido de término, no sentido de cessação, conclusão, um fim atingido, certo? Ou seja, uma consumação. Pedro está dizendo, a consumação de todas as coisas está próximo, está próximo, certo? Então, a carta de Pedro foi escrita antes de 70, e Pedro está dizendo, olha, vai ser aqui, vai ser logo, está próximo, o fim, telos, a consumação, certo? Está próximo. Então, panton de totelos engiken. O fim de todas as coisas, o fim de tudo, o fim da lei, o fim dos rituais. Pedro, ele estava dizendo aos seus irmãos contemporâneos judeus, orientando, né, que eles ficassem em alerta, alertando os seus irmãos contemporâneos judeus, que o fim da lei é chegado, e com isso acabaria. Pedro está dizendo, olha, o fim de todas as coisas. O fim, telos, o fim. Ele diz, acabaria o quê? As cerimônias, com a queda do templo. Acabaria o quê? Os rituais, com a queda do templo. Os sacrifícios, ou seja, acabando as cerimônias, acabando os rituais, acabaria o quê? A Páscoa, a ceia na igreja evangélica. Acabaria o quê? O batismo com água, que eles ainda permaneceram por causa da transição da lei, certo? Estavam deixando uma e vivenciando a nova aliança. Então, o jejum, o sábado, todos os sacrifícios, todos os rituais, era o fim de todas as coisas, está próximo. Panton de totelos engiken, está próximo, telos, ok? Então, vamos ficar por aqui, certo? Se você está gostando do assunto e se você está sendo alimentado, quer libertação, quer sair da religiosidade, se você está sentindo na alma o desejo de servir a Cristo limpo, sem rituais. Pedro disse, não vai ter mais rituais, não vai ter mais cerimônias, não vai ter mais
sacrifícios, não vai precisar disso. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi perfeito e uma vez para sempre, para nos aperfeiçoar. Para aperfeiçoar o nosso espírito, para salvar o nosso pensamento, a nossa alma, para nos deixar limpo diante de Deus. O sacrifício de Cristo fez isso. Ou você não acredita, ou você é batizado para se limpar, ou você participa de uma ceia para ter comunhão com Deus. Não. Nós não precisamos de pedacinho de pão e suco de uva, porque ele já está em nós. O Espírito de Cristo habita em nós. A comunhão agora é perfeita. Não precisa de sacrifícios. Não precisa de cerimônias. Não precisa de rituais. Não. O fim, telos, de todas as coisas está próximos. A consumação está próxima. E com a queda do templo, os judeus entenderam e disse: chegou o fim. Você vai saber que fim é esse. Você vai aprender que fim é esse, né? O fim de todas as coisas. Amém? Então, dá um like aí. Me ajuda em primeiro lugar em oração. Dá um like, compartilha e se inscreva no canal. Amém? Daqui a pouquinho, vou só tomar um cafezinho e venho com a segunda e a terceira parte. É interessante. É importante você aprender a primeira, ir para a segunda e você vai sentir o desejo de assistir 3 ou 4 partes, dependendo, ok? Então, conto com você, que Deus continue te abençoando com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Daqui a pouquinho voltarei com a segunda parte, assim Deus permitindo, em nome de Jesus.